Muito bem, senhoras e senhores, queridos ouvintes da Rede Jovem Pan em todo o Brasil, essa grande rede de rádio em todo o Brasil. Agora também aqui pelo Panflix, o aplicativo, a nossa nova plataforma da Jovem Pan Notícia, esporte, tem humor, tem saúde, podcast, tudo nesse ambiente muito bacana. Conteúdo pode ser ao vivo, como agora estamos aqui ao vivo, ou então você pode assistir on demand. Tem também muita coisa legal. Tudo que você tem aqui, você tem no nosso aplicativo. Para tablet, para celular, você pode comprar, comprar não, é de graça, baixar, né, no Google Play, no Apple Store, você vai baixar o app da Jovem Pan, vai se cadastrar e pronto. Também dá para baixar pelo computador, panflix.com.br. Na TV Samsung, acho que só as novas, que a minha é velha, a minha é aquela Samsung. Não é smart. Tubo. Ela é... Não é smart. Não é tubo, mas aquele não controle grossa. Que falha pra cacete, você tem que comprar no stand. E a pilha já soltou. Já, sei qual que é, eu sei. Mas acho que as novas têm já o aplicativo da Jovem Pan, é só chegar lá, pá, e você assiste o nosso aplicativo, tá? E tem o QR também, onde você, que é moderno também, o moderníssimo, o celular do Sami é o que já vem pronto. O Sami você baixa, já vem com direto. O do Sami já vem com o celular do Trump. Já vem com o Telegram. 15. Então você baixa direto lá. Tô usando muito Telegram muito agora. bem. Vamos tocar o barquinho, Delari? Você que tá todo menino. Dá pra você chegar no horário? Você quer ser mandão? Chega cedo, tá? Eu vou botar um ponto aí. Vou botar um horário de ponto. O dedo? Hora aí. Ele chega depois, o produtor. E quer terminar chega antes. Depois. É uma coisa terrível isso aqui. Tá pior que a reunião lá do Bolsonaro lá. Muito bem, vamos trabalhar ou não? Ana Paula tá aí? Delari é nosso mandeta. Ana Paula tá aí ou não? Cadê o Delari? Agora ele sumiu, olha lá. Não pergunto pra você. É o Sony. Você pode escolher. Tem uma velocidade incrível. Fábio deu a Rabin cortada? ou a Ana Paula? Eu queria falar com a Ana Paula porque a Ana Paula, ela tá nos Estados Unidos. Um minuto? Tá. Enrolemos. Olha lá, ó. Na Califa. Se chegasse cedo já Não, ela tá na Califórnia. 11h50. Que hora é na Califórnia agora? É Não, 6 da manhã? Antes, É 4 horas a menos. Depende se tá em horário de... Não tem mais horário de verão. São 6 horas. 4 a menos, 15 para 1. Eu acho que são 6. 15 Tá acordando. São 8h44 da manhã. 8h44. Segundo o Google. É um horário. 9 horas. 4 horas. Horário bom. Então nós vamos ver nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também tá uma Mesma treta. bela confusão. Não, o Trump também... O que ele fez de errado? Brigando também todo dia. Você também tá brigão, hein? Você também Não, eu fala tenho um nada. advogado Adriles. Ele quer a liberdade. Não, eu quero que o Adriles advogue com Augusto Quer a Nunes. liberdade. É como Thomas Jefferson. Eu prefiro uma liberdade perigosa a uma escravidão segura e pacífica. Lá nos Estados Unidos tem os democratas e os republicanos. Sim. Os democratas são sofisticação e Prudência e sofisticação. Isso. Obama. É a turma da prudência e sofisticação. Os que progressistas. que faz um discurso assim muito bonito. É o PSOL americano. É isso, é um discurso social e pró da vida e tal, não sei o quê, mas o barco tá afundando. E o Trump, você sabe que é aquele Trump, aquele estilo do Trump, e ele é republicano. Sim. E ele fez um mandato bom lá, que, porra, baixou a 5% do desemprego. 3,5 era. Era 3,5, agora já tá em 15. Quase pleno E ele tá emprego. Agora desesperado fudeu. que ele vai ter eleição agora. E tá com A eleição dele vai ser agora. E os caras estão nesse negócio de salve vidas e tal, não sei o quê. E ele meio, vamos trabalhar. Mais ou menos o que tá acontecendo aqui. É lógico que o Trump Trump também é feio, opaco. Cara laranja, parece uma raposa. Esse cara também, ó. Olha o Ele é cabelo. Angela Merkel, hein? Não, Cabelo do É Nelson uma Rubens. estética subjetiva, hein? O Biden, legal. esse é o Biden também. Ah. O Biden é o. Tá com força. hein? Não, Não tá pode. Cai. Tá. O E o Biden Obama tá com uma tá- energia. Tá. Ele é Tá com a risco libido, pra ó. cacete. Eu vou falar pra você, lá tá difícil escolher um Mas também. ele tá com Meu Deus. Alzheimer? Tem gente que... Sei lá. O Joe Biden que é o cara dos democratas que vai disputar com ele agora a eleição. Mas os democratas estão meio encrencados. Tá tendo um Obama Gate lá e o Isso, Obama tá meio encrencado. Tem o lá. Obama Gate agora, que é o... O Prudente tá Isso. meio... Então tá uma confusão lá e a gente quer saber lá, porque se a gente for ver bem, lá é mais ou menos começou igual aqui a pandemia. Se bem que o ministro ontem falou pra Mampur, você viu a entrevista dele com a na Mampur? CNN, pô. Porra, ele falou lá na Mampur, Falou na bonito. CNN gringa, CNN top. Mundial. E com Ele sotaque falou, britânico, ele falou o Mandetta. seguinte, o Mandetta, falou que a pandemia
nem chegou no Brasil. Nem chegou, segundo ele. Você acha que ele é uma trombeta do apocalipse? Não, eu não posso falar se é trombeta ou não, tem porque problemas eu não com sei isso. o estudo que ele usou. Como ele nunca mostrou os estudos dele, fica difícil falar isso. O que eu chamo de trombeta do apocalipse é quem pega. Tem milhares de pessoas fazendo estudos de instituições sérias e por aí vai. Aí quando você pega só uma parte, um tipo de estudo, pra mim isso é uma trombeta do apocalipse. Você tem que ouvir vários lados. Tem gente falando... discutindo muito sobre eficiência de lockdown, o tipo mais eficiente de lockdown. Ontem eu falei da história da Áustria, mas agora eu vejo que a nossa convidada já está lindíssima às 8h49 da manhã. Isso aqui é o seguinte, meu amigo. Top. Isso é Califórnia, Olha lá. 8 da manhã. Mexe as californianas. 8 da manhã, ela já correu lá em Venice Beach. Já, maratona. Já fez aquela corrida. Mas não Aquele pode, trote, na Califórnia na tá Rodeio lockdown, Drive. hein? Lógico que pode. Tudo bem, Ana Paula? Puta, que saudade de você, hein? Tá linda. Tudo bem, Saudade, meu querido. amor. Como você é linda, hein? Gente, Nossa. Que Tá lindo, delícia mas tem tá que aqui. engordar um pouquinho. Delícia tá aqui com vocês, viu? Não pode engordar não, com essa quarentena, se a gente se deixar, a gente engorda 15 quilos. Você falou que seu marido adora você mais cheinha e opulenta. Muito bom. Ele falou que ele sempre fala assim, eu não casei com saco de osso. Tá vendo? Ô, Ana Paula, você sabe que nós aqui, a gente aqui fala muita bobagem. Muita. Né? É um desserviço à população. É um desserviço. Mas a gente fala, porque a gente tem que vir aqui e falar. Então a gente fala, quando a gente diz que o Brasil é a Série D do Campeonato Mundial... Remo. Não, Clube do Remo. Não, o pessoal é aquele do Pará que nunca vai ganhou, que é o Ibis. Isso. É o Ibis Futebol. O Brasil, você Nunca sabe, ganhou. Asa de Arapé. é a Série D do Campeonato do Mundo. São países que têm esquistossomose. A gente Sim. tem que se colocar nessa posição. Chikungunya. Isso. Que bosta. Os Estados Unidos é a Série A, é a maior economia do mundo e também tá bem zoado. O que vai acontecer aí? Mas depende em que setor, né? Porque as tretas Yankees estão pegando fogo aqui também, né? No Brasil, a gente... eu abro o Twitter ou os jornais no Brasil, eu falo... a notícia de ontem já ficou velha. Já aconteceu outra coisa, eu já estou por fora. E eu, como eu estou 4 horas atrás do Brasil, eu abro os meus grupos de WhatsApp... E eu tenho um grupo com 2 amigas muito queridas, a Mariana Brito e a Renata Barreto, minhas companheiras de mulheres da PAN, na época aí da PAN. E a primeira coisa que eu faço é olhar o grupo com elas e já tem assim 48 mensagens, aí logo de manhã, 7 da manhã. Aí eu falo, bom, deixa eu correr atrás, porque a notícia de ontem no Brasil já ficou velha hoje. Tudo acontece muito rápido aí, a gente não consegue, não dá conta de tudo, né? Aqui, pelo menos, as coisas demoram 1 semana, 2, para tudo começar a aparecer. E aqui, o que está acontecendo agora é o que está acontecendo no mundo inteiro, né? A pandemia toda do coronavírus. Mas agora a gente está vendo aqui, Emílio, o Obama Gate que está pegando fogo, e eu vejo que no Brasil não tem um pio, ninguém fala nada. E o Obama Gate está pegando fogo aqui, mas assim, muita coisa sendo descoberta, um esquema de corrupção numa ala podre do FBI do Obama, tudo sendo desmascarado. E aí é que tá sendo desmascarado não com ele me disse, ela me disse, uma fonte, tudo com documentos oficiais, ligações, assinaturas. E eu abro as páginas ali no Brasil, não tem um pio sobre o castelo do fofo do Obama ruindo aqui. Corona tomou conta. Porque aqui tá o Bolsonaro, o exame do Bolsonaro. O Bolsonaro aqui. A reunião do Bolsonaro. O Bolsonaro aqui, ele consegue ser maior do que o vírus, cara. Ele rouba o protagonismo. Ele é uma infecção viva. Ele faz o esquema. Mas você acha que esse negócio do vírus... Porque eu estava conversando até com o Alba outro dia. Isso aí acabou caindo no colo dos conservadores, né? Acabou caindo no colo do Trump, acabou caindo no colo do Boris Johnson. Acabou caindo no colo desses caras. E pro cara da canhota, que a gente chama carinhosamente, aí é o democrata, tal, não sei o quê, os canhoteiros, isso aí é uma bênção que caiu do céu para esses caras, né? Você vê o Andrew Cuomo.
O Andrew Cuomo, ele parece o Dória, que acho que o Dória assiste o negócio dele e faz aqui. É mesmo discursinho e também não dá solução nenhuma. Bolsonaro não tem solução. Será que o povo americano é tão tolinho assim que vai achar que a crise econômica e a crise do vírus é responsabilidade direta do Donald Trump? O que você acha, Ana Paula? Olha, acho que são duas coisas. Realmente, a bomba caiu num momento onde os conservadores estão no poder em grandes potências no mundo, em países de grande representação na América do Sul, como o Brasil, por exemplo. Isso aí é fato. Eu acho que existem algumas diferenças entre... muita gente fala assim para mim, Ana, pergunta se dá para comparar o Trump com o Bolsonaro. Eu falo, não dá, gente. São dois personagens totalmente diferentes, assim, mas totalmente. Mas o cenário que eles foram eleitos pré-eleição, durante a eleição e agora pós-eleição, eles são absolutamente iguais. Aquela coisa de Trump malvadão o dia inteiro, 8 mil processos de impeachment sendo abertos porque ele teve um caso com uma atriz pornô, porque isso, porque aquilo. E eu tô vendo a coisa se repetir no Brasil. Todo dia você abre o jornal e fala, pronto, agora vão querer empichar o Bolsonaro de novo. Acho que a diferença é aqui nos Estados Unidos, a América é um país, os Estados Unidos eles são um país acostumados com guerras, com crises. E sempre que isso acontece, existe uma força natural do DNA americano de se aglutinar em volta do seu presidente, independentemente se ele é democrata ou republicano. Os tempos estão diferentes, né? A animosidade política ela está muito exacerbada, está muito grande, está muito latente. Eu tenho visto aqui nos Estados Unidos alguns governadores democratas usando a pandemia como uma arma política, como a gente está vendo aí no Brasil, mas alguns também estão colocando a política de lado e trabalhando em prol da sociedade. Por quê? O americano é pragmático. O que está dando certo? A economia está bem? A economia estava muito bem. A gente estava vendo aqui um dos menores índices de desemprego da história dos Estados Unidos antes da pandemia. Na casa ali dos 3,5%. Muito, muito baixo. Desde 1969 a gente não via números assim. A gente andava nas ruas, eram assim, placas, contratando. A economia estava muito aquecida. O Trump passou uma reforma tributária aqui em 2017 que trouxe um estímulo muito grande para a economia. Isso ajudou muito. Então, isso tudo, no meio da pandemia, o democrata moderado, não aquele fã de pompom do Bernie Sanders, um socialista louco que entrou aqui no cenário político americano, né, há algum tempo, e que tem uma legião de fãs aí dos millennials, né, porque o millennial quer coisa de graça, né, ele quer o 0800 que a gente fala aí no Brasil. Claro, quer Wi-Fi grátis. 4G. Quer o Wi-Fi lógico. Então, essa turma aí que vota no Bernie Sanders, né, que agora está fora da corrida eleitoral americana para esse ano, agora é o Joe Biden, essa turma aí é uma minoria, só é muito barulhenta. A turma dos democratas moderados, dos republicanos, dos conservadores, libertários, enfim, essa turma está preocupada com números econômicos também, porque essas pessoas sabem que no meio dessa pandemia, vidas humanas, obviamente, são importantes, mas no grande esquema, né, na grande floresta que eles fazem aqui, uma economia destruída pode trazer muitas mortes também no futuro. Para vocês terem uma ideia, depois daquela crise, e aí o Sami pode falar para a gente sobre isso, depois daquela crise de 2008, aquela crise da bolha imobiliária, a Universidade de Oxford fez uma pesquisa do número de suicídios em 2009 e 2010, logo depois da crise. E o número foi nas alturas, explodiu em 2 anos. Eles acharam mais ou menos entre 10 mil e 12 mil, que eles chamam hoje, dentro da pesquisa da universidade, suicídios econômicos nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Então, a gente tem que trazer um pouco de
honestidade ao debate, que não é só isso ou é só aquilo. É isso, é aquilo também. Então parece que no Brasil, hoje a gente é assim, se você é de direita, você defende a cloroquina. Se você é de esquerda, você não. Se você é de direita, você defende a saúde econômica também. Mas se você é de esquerda, você é #fica em casa. Por que a gente não pode tentar combinar um pouco de tudo, né? Um pouco daqui, um pouco dali, e tentar debater uma coisa dentro, soluções dentro de uma pandemia que é inédita e que, na verdade, gente, pelo que a gente vê, os especialistas falando, é erro atrás de erro. É um pico que nunca chega, é uma curva que nunca se achata, é querer colocar uma receita que aconteceu na Itália ou na Califórnia para o Nordeste, para a Bahia, para o Rio Grande do Sul, para a Suécia. O mundo é muito diferente, não tem como a gente pegar uma receita, copiar, colar e falar, olha, agora isso aqui para todo mundo. O que nós temos que sempre vigiar, e isso eu estou batendo muito nas minhas redes sociais e nos meus artigos, é a nossa liberdade. Eu acho que no Brasil, diferente daqui um pouco, aqui o americano ele tem na própria Declaração de Independência, na própria Constituição, liberdades muito protegidas, e isso é muito intrínseco no americano, independentemente ali da vertente democrata ou republicana. E no Brasil, eu fico atônita aqui assistindo esses governadores abusando de poderes que não têm, colocando leis que não existem em ordens executivas, tolindo liberdades individuais, direitos civis, de uma maneira que eu conto aqui para os meus amigos americanos, democratas, né? Porque eu moro na Califórnia, o que eu mais tenho aqui é amigo democrata, e eles ficam absolutamente chocados com o silêncio e essa inércia que o brasileiro entrou em relação a peitar mesmo governantes que estejam tolindo as liberdades mais sagradas de qualquer indivíduo. Então a gente tem que começar a bater nessa tecla. Eu não estou falando para a gente se rebelar, esquecer, vamos tirar máscara, todo mundo ir para a rua, não. Mas a gente tem que preservar muito as nossas liberdades. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã desse cara aqui, do Reagan. E ele tem um discurso de 1987 que ele fala que a liberdade ela está sempre a uma geração de ser extinta, porque a liberdade ela não passa na corrente sanguínea de geração para geração. Toda geração a gente tem que proteger a nossa liberdade e os nossos direitos civis. O que eu estou vendo no Brasil é um absurdo, governadores com projetos autoritários, e a ditadura imaginária que tanto falaram que ia acontecer no governo Bolsonaro, na verdade, não, é o contrário, está acontecendo com os opositores. Mas isso tudo, gente, o que eu estou vendo dessa pandemia é que é uma pandemia que colocou máscaras, né, no mundo inteiro, está arrancando outras tantas máscaras da cara de muita gente. Só complementando o que ela falou, Emílio, aí nos Estados Unidos tem uma treta bem parecida, né? Porque o Elon Musk, ele quer voltar. Já abriu. Falou que vai enfrentou, tem apoio do Trump, tem essa treta do lockdown, né? No Vale do Silício Millennials, como você mesmo complementou, tem a briga, né, do Mark Zuckerberg com ele. Como é que está esse panorama aí do Vale do Silício, essa treta? O meu filho estuda em Stanford, então ele estava lá em cima e Stanford, Vale do Silício ali, o condado, né, de Santa Clara, Palo Alto, eles mandaram os estudantes embora para casa há 2 meses. Eles começaram um lockdown bem antes de todo mundo. Antes de ontem, o condado de Los Angeles estendeu o lockdown até agosto. A gente está entrando na primavera, a gente entrou na primavera aqui, os dias estão lindos, os dias estão quentes, e ontem eu fui dar uma corrida na praia e eu vi, as praias foram abertas ontem, apesar do lockdown, e
não vai segurar. Esse lockdown de até agosto não vai segurar até para um estado muito democrata. Teve um xerife aqui em Riverside, que é 40 minutos aqui da minha casa. Depois vocês dão um Google nele aí, que a história foi fantástica. Aconteceu a semana passada. O nome dele é Chad Bianco. O governador daqui, democrata, sobrinho da Nancy Pelosi, o Gavin Newsom. Ele parece o Luciano Huck, né? Meio Luciano Huck. É verdade, lembro. Gente, não, sabe quem eu acho que ele parece? Ele parece o Collor. Entre o Collor e o Luciano Huck. Com gel. Ele é todo arrumadinho. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? É um belo híbrido. O Marinho. Ele é todo fazer o teste da farinha nele. Vamos fazer teste da farinha. Você conhece o teste da farinha? Vamos fazer com o Bolsonaro agora. E aí? Qual a história? Conta aí a história. E aí esse xerife daqui do condado de Riverside, o governador decretou, né, ordem executiva, lockdown, ninguém sai, ninguém pode andar nas ruas, algumas lojas apenas, só na lista de lojas, né, comércio essencial que pode abrir, e se alguém desrespeitasse, ele ia multar ou mandar prender. Esse xerife daqui de Riverside, o Ted Bianco, ele, quando foi perguntado para ele falou que ele não ia prender, ele não ia multar, ele não ia obedecer essa ordem abusiva do governador. Primeiro que ele não tinha a logística toda ali, né, de fazer isso acontecer. O condado de Riverside tem mais ou menos 3 milhões de habitantes. E ele disse que ele não ia obedecer uma ordem que violava profundamente as liberdades constitucionais dele. E que ele, antes de ser um policial, ele era um cidadão e que ele não podia fazer isso, chegar em casa, falar para o filho estudar e proteger a Constituição, que é um dos pontos muito comuns aqui entre os americanos, né? A Constituição está sempre muito acima de tudo, como o norte, né, o império da lei, e ele peitou o governador e falou, eu não vou prender, eu não vou multar, não espere isso de mim. E esse movimento dele num condado relativamente pequeno para toda a Califórnia e para os Estados Unidos, foi aquele spark, foi aquela faísca, e agora vários xerifes daqui da Califórnia já estão fazendo isso, já tem notícias do Texas, do Arizona, todos eles agora falaram que não vão igualzinho São Paulo, né? Igualzinho São Paulo. Estados Unidos independente. Deixa eu só falar. Ana Paula, você fica mais um bloco com a gente, né? Claro. Então eu vou fazer um break rapidinho, 3 minutos, já a gente volta. Ana Paula diretamente lá da Califórnia conversando com a gente aqui na Jovem Pan, pandemia lá, pandemia aqui, vamos ver como é que tá isso. O Instagram dela é Ana Paula Vôlei. Instagram, @AnaPaulaVôlei, e o Twitter também, pra você ir lá e ficar xingando, brigando, que é sensacional, brigas de Twitter. A gente gosta muito. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, pela nossa rede Jovem Pan, e também estamos no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Baixe o seu aplicativo Panflix, você vai ter tudo lá num só lugar. Estamos conversando aqui agora com a nossa queridíssima Ana Paula Henkel, arquiteta, colunista, jogou vôlei, maravilhosa, medalha de ouro, linda e inteligente. Ela é demais. Inteligente, articulada. Ela é demais. E ela tá conversando com a gente tá batendo um papo lá com ela tá na Califórnia e ela escreve. Você tá naquela revista com o Guzo lá? Que revista é essa? Você tá lá? Oi. Não tá funcionando o áudio. Precisa ligar o áudio. Precisa ligar o áudio. Delari. Aí ela botou no mute. Tá sem áudio. Você botou no mute. Ela botou no mute? 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 Mute, é mute, é mute, é mute. É mute. Mute. É mute. Puta de um capial desse aí. Puta de um chikungunya desse aí. Turn off the music. É o nerds da Capitinga. Puta nerds da Capitinga lá. Teste da farinha, né, Emílio? Fez Big Brother, ficou famoso, vem aqui. Vem cagar. Mute, pô. Colocou no mute. Coloque no Tá mute. ouvindo? Com o pano da mesa da Dirce aqui, ó. Tá funcionando aí, ó? Já tirou do mute? É mute. Tá?
Cadê? Estamos sem áudio dela. Fone AirPod. É Delari, né? Cadê o Delari, pô? Cadê o Delari? Tem que colocar no Bluetooth. Ela tá com puta Apple lá de 15 mil dólares. Vai falar que a culpa é dela? 4K. Arruma lá, pô. A internet dela é melhor que a da rádio inteira. Eu acho que é o fone sem ser Fala aí, indelicado. batatinha O quê? quando dá. Tirar e colocar o fone se ela Problema, estiver você acha escutando a que é gente. Você tá ouvindo a gente, Ana Paula? Faz com a cabeça. Fazer uma Uma entrevista. entrevista Vamos fazer mímica. entrevista. Faz Aquela uma Michele coreografia aqui, agora. Aquela entrevista. Os caras lá da live, do Linguagem de sertanejo. Libras. A gente tá sem o áudio dela aqui. Estamos sem o áudio. Vale a pena ela conectar novamente o Bluetooth. Exatamente. Puta, essa minha barba também tá uma puta vergonha, hein? Mas por quê? Qual foi essa D'Artagnan. promessa? Você quer alcançar o que exatamente? Isso com essa aqui é o pico do Mandetta. Mandetta É uma vem aí. promessa. Mas não vai chegar. Eu falei, pô, não, quando Segura ter- no pico do Sami. Quando O ter- Forrest Gump. Deixa eu te falar, eu tava na minha casa tranquilamente. granja. Salário caindo, Limpando olhando a saldo piscina. disponível para saque, caindo, tal, não sei o quê. Aí ligaram e falaram, ó, segunda-feira vocês voltam. Eu falei, como? Segunda-feira? Falei, não, trabalho. vamos esperar o feriado. Tinha um feriado. Vamos voltar na quarta. Nem Então. atendeu o telefone, eu liguei pra ele, ele cagou. Isso. Aí na quarta, aí eu tava com barba. Eu tava gostosamente. Eu tava vivendo Como um lenhador Raider. na sua Objetivo. granja. hashtag fica em casa. Lenhador Da na granja. Madonna. Bermudão Você e com- Raider. Com queijos e vinhos de Isso, lagosta. isso. Eu, a Madonna. Quarentena da Vera Magalhães. Vera Você Magalhães. É. Estávamos lá, mas estávamos Demetrio bonitos. Manhori, Barba você linda. que atrapalha a minha quarentena com Netflix Calma. é antissocial. Mas eu estava bonita. Aí falou, ó, tem que trabalhar. Eu falei, puta, tem que trabalhar. Eu tava com a barba. Barbeiro fechado, tudo fechado. Eu falei, eu vou lá, vai ter o pico. Aí eu faço o pico do Mandetta. Mas aí o Mandetta saiu. E agora eu não sei o que fazer. Mas ele voltou falou- o Ele áudio? não voltou. Barba de rabino. Voltou. Alô, Ana Voltou, Paula? meu Voltou? Tô ouvindo. Aí. Ana Paula, sabe que eu tava pensando aqui quando você estava falando? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, o que a gente tem? A gente tem pessoas e a gente não está habituado a esse conceito que existe de liberdade e tal, não sei o quê. Aqui é bem zoado. Então eu acho, a gente aqui fica brigando, né? Fica a turma do Lula livre com a turma do mito bolsominion. Aí fica essas duas turmas. Mas nós aqui, e acredito que todas as pessoas não sabem onde a gente quer chegar. O que a gente quer do Brasil? Qual é o Brasil que a gente quer? E sempre fica esse negócio, né? A gente fica perdido no meio disso tudo, porque não é claro, a nossa Constituição, ela é difícil. Vai o Lewandowski, tem a lei lá que o cara que foi empichado não pode ser candidato, aí ele vai lá e ele dá uma mudada no meio, aí adia uma volta, aí você fala, porra, que filha da mãe. Mas a gente não tem, não é, a regra aqui não é clara. É claro, Arnaldo. A regra aqui É difusa. ela é o juiz. complicada. Os poderosos se apossaram do país. Quem entra no esquema dos caras se dá bem. Político que entra, o Barba entrou lá bonitamente, pô, votou no Barba, tal, não sei o quê. O Centrão tá lá há Não, 200 anos. calma. Ele foi lá, se deu bem porque jogou o jogo. Então, quem joga o jogo, que é o quê? É aquele empresário filha da puta que vai lá e pega o país, fica amigo do poder. Mas o esquema do Bolsonaro não tá destruindo. Calma. Deixa eu só concluir. O nosso esquema é muito ruim. O esquema do Brasil é ruim porque esses caras sequestraram o país para eles. E a gente fica aqui de bobo, um brigando com o irmão, brigando com o outro. Mas quando entra lá, a coisa fica complicada. Mas o governo Bolso não seria a quebra do paradigma do esquema? Você chama Ana Paula? Você chama Ana Paula? Eu estou complementando. Você chama Ana Paula? O Maurício do vôlei. Estou complementando a sua pergunta. É o Marcelo Negrão, fica cortando. Uma complementação. Ana O Paula. governo Bolso não seria a quebra do começando a dar uma paradigma razão desse pro esquema a qual alude Emílio Surita? Interrogação. É o comentarista da pergunta. É. Olha, eu acho que a eleição do Bolsonaro foi importante, sim, para a gente quebrar paradigmas e quebrar aí uma roda que estava um vício ali, né, que se um esquema que se retroalimentava de uma maneira que hoje a gente vê, né, com a Lava Jato a gente vê, e acho que a gente nunca vai saber os reais números que essa gente roubou, né? Então, é aquela coisa. Não tem que ficar aqui falando o que o Lula fez e o que o PT fez. Vai no Google que está tudo lá, né? Então, está tudo documentado. Acho que há diferença, como vocês falaram. Existe, sim, uma diferença muito grande constitucional. Aqui existe uma Constituição
de 240 anos e com 27 emendas apenas, que ela vem lá de 1780 e alguma coisa, que foi uma Constituição muito estudada para ser escrita, não foi uma Constituição que foi feita rapidamente nas coxas aí como a nossa, mas eu acho que o grande diferencial, tudo bem que as instituições, o próprio sistema de freios e contrapesos, aqui ele funciona mais, e aí eu quero abrir um parênteses, muita gente que essa semana vai ver algum caso do Obamagate no Brasil, vai ver com a narrativa de que o procurador-geral vai estar encobrindo crimes de pessoas ligadas ao Trump, e é exatamente o oposto, né? O império da lei agora é forte, né, nos pilares aqui da República Americana, contra-atacando exatamente essa banda podre ali do FBI do Obama. Mas, enfim, a diferença que eu vejo é que no Brasil ainda defendemos nomes, ainda defendemos torcidas organizadas. Perfeito. A partir do momento que a gente começa a defender, né, a sua vaquinha, o seu rebanho, e independentemente das ideias que esses nomes trazem, é aí que eu acho que o brasileiro se perde. Porque nós, né, eu votei no Aécio, não sei vocês. A partir do momento que a gente vê que saiu do trilho, a gente é o primeiro a jogar do barco. Meu filho, vaza. Então, esse comprometimento com as ideias é que a gente tem que ter no Brasil, que o americano tem mais. O americano, ele tem um sistema bipartidário, obviamente, republicanos e democratas, mas dentro de cada partido existe uma gama de pensamentos ideológicos, de culturas ali dentro. E ali dentro eles não ficam se pegando como a gente fica no Brasil, né? A direita agora, né? A treta da direita, quem é a direita democrática, quem é a direita limpinha, quem é a direita do Clube do Livro, quem é... Gente, quais são as ideias? Quais são as ideias? Então a gente tem que começar a largar, a desapegar de nomes. Eu acho que na última treta que tivemos aí, Bolsonaro e Moro, Bolsonaro é Moro, Bolsonaro é Moro. O Bolsonaro ou o Sérgio Moro, eles são pedrinhas ali, eles estão no nosso caminho, nós vamos passar, nós somos maiores do que Bolsonaro e do que Moro. A diferença é que o americano aqui, ele fala para o Estado: eu sou maior que você, você não pode me oprimir, os meus direitos, eles são maiores que você. Os 50 estados fazem a nação, e não é o país que demanda aos estados o que tem que ser feito. Então, sem querer ser repetitiva, mas a gente tem que ser repetitiva. Está na hora do brasileiro se desapegar de nomes e começar a se agarrar em ideias, porque o Bolsonaro vai passar, o Moro vai passar, o Lula passou, o FHC passou. E quais foram as ideias que nós precisamos que sejam implementadas à nossa Constituição, à nossa sociedade, e quais foram as ideias que ficaram. E hoje o brasileiro, se você olhar a grande maioria, o que o brasileiro quer? O brasileiro quer o Estado fora das costas, o brasileiro quer empreender, o brasileiro, a gente cai exatamente naquela palavra que o americano protege muito, a liberdade. O brasileiro quer a liberdade econômica, o brasileiro não quer imposto alto, o brasileiro quer o Estado fora das suas costas, fora da sua vida e sendo limitado apenas naquilo que ele é necessário. Só que o brasileiro também foi doutrinado a depender muito do Estado. Então, a gente tem que trazer para o debate público exatamente as ideias corretas, que a gente comece a empurrar o Estado para fora das nossas vidas e, ao mesmo tempo, a gente cobrar uma palavrinha que tem aqui nos Estados Unidos, que ela não tem a tradução, assim, literal, perfeita em português, que é accountability. O máximo no Brasil, assim, é responsável, mas o accountability na esfera política aqui é você
você não apenas apontar o dedo e falar você fez aquilo, mas cobrar uma ação em cima daquela ação política. Então, por exemplo, acho que está na hora da gente cobrar, dentro da nossa reforma política, um recall para político, que aqui funciona muito bem. Tem um recall, está dentro do mandato do cara, ali não está funcionando, deu 2 anos, vamos fazer um recall. Aqui na Califórnia já se tirou um governador. Já se tirou um governador no meio do term, né, do mandato dele ali. Então a gente tem que começar a cobrar e discutir essas ideias, independentemente de quem é que vai trazer ou de quem é que vai colocar em ação. Então, o senhor Rodrigo Maia, por exemplo, presidente da Câmara, eu vejo que é um cara que está sempre como uma pedra no caminho dessas ideias que podem tirar o Estado das nossas costas e nos dar autonomia. Então, a gente precisa bater nessa tecla de que as ideias têm que comandar a nossa sociedade, mas não Ana políticos. Paula, você, por exemplo, citou a treta do Moro e do Bolsonaro. Tudo bem, as ideias têm que ser defendidas a reboque das pessoas. Quer dizer, as pessoas têm que se colocar a reboque das ideias. Mas nesse momento em que o presidente é acusado de interferência ou ingerência ou intenção de ingerência na Polícia Federal, acusação feita esta por um herói nacional que é o Sérgio Moro, que era um pilar, um dos maiores pilares do governo Bolsonaro. Você não acha... Quem aí está traindo esse ideal que você defende, liberdade, de um governo mais austero? O Sérgio Moro ou o Bolsonaro? Ou você acha que o Sérgio Moro, de alguma forma, agiu como juiz e como o rigor da lei? Ele interpretou o rigor da palavra política como uma pedra fundamental? Ou você acha que ele se equivocou? Ou você acha que o Bolsonaro temeu por vaidade a sombra solar do Sérgio Moro ao seu governo? Você acha que o Bolsonaro está seguindo esse ideário como pessoa no seu governo ou não? Adriles, eu acho que são vários pontos. Acho que o primeiro ponto é um exercício que a gente tem que fazer desde da coletiva de imprensa do Sérgio Moro até hoje, que é o seguinte: quando o Moro fez a coletiva e a gente assistiu aquilo ali, aquelas informações dele sendo passadas para a sociedade brasileira, qual foi o primeiro pensamento? Meu Deus, o governo acabou, porque o Sérgio Moro era um dos pilares mais fortes desse governo. No mesmo dia veio a coletiva do presidente Bolsonaro. Aí você, ali na coletiva do Bolsonaro, você falou... Bem, eu não sei agora, aí colocou um pouco em dúvida a coletiva do Moro. Ou seja, meu ponto é, até hoje, você vê, aí vai o Sérgio Moro para o Jornal Nacional, que eu achei, assim, uma péssima estratégia, muito indigna até da posição e da imagem que ele tem perante ao Brasil, de ficar expondo mensagens ali em WhatsApp, em Jornal Nacional, enfim. Então ficou esse cabo de guerra em alguns dias onde você concordava com o Moro, você concordava com o Bolsonaro. Política, política, Ana Paula, política. Você acha que o Moro não soube fazer política? Política. O que eu acho é que toda a astúcia do juiz Sérgio Moro, eu acho que no campo da política ela não apareceu. Eu acho que ele foi muito mal assessorado. Precipitado. Eu acho que tem político ali com outros objetivos que se aglutinaram em volta do Moro e devem ter falado muita bobagem ali no ouvido do Moro. Acredito, sim, até numa certa inocência no campo político do Moro. Toda a astúcia no campo jurídico, ingenuidade, essa é a palavra. Ingenuidade no campo político, eu acredito muito nisso. O que a gente tem que, mais uma vez, se afastar é de dicotomias. E eu acho que Sérgio Moro foi uma pessoa importantíssima nessa reestruturação da esperança e do novo perfil do Brasil em relação ao combate à corrupção, em relação ao império da lei. A gente não pode apagar todo o trabalho da força-tarefa da Lava Jato, de procuradores, investigadores e do juiz Sérgio Moro, um juiz que peitou, muitos poderosos
e que trouxe uma cara de seriedade, de nação séria para quem está aqui fora em relação até a investidores. Não, agora a gente pode até investir, quem sabe, um pouco mais no Brasil, porque existe um esquema de combate à corrupção. Ponto. A partir desse momento, como ministro, achei que como ministro, durante essa pandemia e nessas asinhas autoritárias que alguns governadores colocaram aí para fora, achei que ele foi omisso. Sim. Achei que ele poderia ter sido mais assertivo de falar, não, isso aqui é inconstitucional, a gente não pode colocar uma ordem executiva dessa maneira contra a população. Achei que ele foi omisso em alguns pontos. Dito isso, o Sérgio Moro daqui para frente, a gente tem que analisar o Sérgio Moro daqui para frente. O passado do Sérgio Moro e toda a admiração que nós temos por ele, que eu tenho por ele sair do governo trocando farpas com o presidente, isso não me faz e não me obriga a ser uma incendiária do governo. Se esperam de mim que eu vou pegar pompom do Sérgio Moro por causa de um passado glorioso que ele teve, que nós somos muito gratos pelos serviços dele ao país, e agora eu vou colocar o pompom e me tornar uma incendiária, podem esquecer. Eu acho que o Brasil já está cheio de jacobino demais, muita gente querendo guilhotinar todo mundo, todos, e vamos começar do zero, e eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem uma oportunidade única de trazer liberdade econômica, liberdade política. Então, o problema, gente, a verdade é que tem muita gente aí de direitas limpinhas, que eles se colocam nesses balaios, que fazem muita cara de nojinho pro Bolsonaro. Prudência e sofisticação. Eu tenho uma pergunta, Ana. Os caras não gostam do Bolsonaro, que o Bolsonaro é truculento, é popular. Ele é aquele cara que sai na rua. É direita limpinha. Mas posso falar, eu acho que o Bolsonaro, apesar de tem coisas que a gente não concorda com o Bolsonaro. Claro. Mas o Bolsonaro é o cara mais ligado com o que o povão mesmo pensa. Se você pegar o povão... É o tiozão do churrasco. É o que o povão... Como o Lula foi, amigos. Como o Lula foi popular, mas também o mesmo discurso. Mas a pergunta em questão é, ele pode ter essa interferência na Polícia Federal? Ele teve essa interferência na sua visão? Essa é a questão. Eu acho que nós não temos todos os elementos ainda para tirar uma conclusão concreta e final em relação a isso. Aqui para o americano, quando eu conto essa história, qual é a resposta, o feedback do americano? Ele se agarra ao pragmatismo e fala, mas não é prerrogativa do presidente escolher essa pessoa mais próxima da Polícia Federal? Agora, por exemplo, dentro do próprio Obama Gate, 2-3 meses logo depois que o Trump foi eleito, ele trocou o chefe do FBI, o James Comey. E muita gente na época, ali logo no começo, o Donald Trump já vai trocar, já vai dar o boné para o diretor do FBI, quer dizer, está obstruindo justiça, está encobrindo crimes. 3 anos depois, o que a gente vê? Que o James Comey, o cabeça do FBI do Obama, fazia parte de um esquema muito corrupto e que queria derrubar o presidente. Não estou dizendo que isso aconteceu no Brasil, mas o americano se agarra na prerrogativa constitucional. É prerrogativa do presidente indicar esse nome para a Polícia Federal, para esse cargo de confiança? Agora, o que me deixa assim, muito assustada é a interferência de outros poderes no Poder Executivo, uma interferência de Suprema Corte, que adora legislar, que adora colocar o dedo ali em ordens executivas e de prerrogativas do Poder Executivo. Isso, para mim, é o que me assusta mais, porque se isso acontece na esfera lá em cima, o que será de nós aqui, né? Nós não somos ninguém na fila do pão. Se eles fazem isso com quem está lá em cima, eles podem fazer muito pior com a gente que está aqui embaixo. O que a gente sempre tem que deixar claro é: vamos apoiar as boas coisas, os bons feitos e os bons frutos desse governo, sempre apontando
o que está errado, o que poderia ser melhor. Eu, por exemplo, critiquei o Bolsonaro na concessão ali que ele fez dentro da reforma da Previdência para os policiais e para os professores. Não que as categorias não mereçam. Meus pais foram professores a vida toda, e os policiais principalmente. Mas se está todo mundo cortando a fatia, né, ali na carne, então que todo mundo corte. Eu critiquei isso. O que a gente tem que deixar claro é, olha, a gente precisa de todos os elementos para definir uma conclusão se houve uma interferência com segundas intenções na Polícia Federal. A partir do momento que ficou provado que o Bolsonaro ou que qualquer outro membro desse governo tenha tido alguma interferência inescrupulosa para outros propósitos, mas não tem a menor dúvida que a gente vai empurrar do barco e vai deixar de apoiar. Mais uma vez, a gente não tem que ter vaquinha sagrada em área nenhuma política. É isso aí, é isso aí. Bem claro. Ana Paula, eu queria agradecer você. Ana Paula, presidente, Queria 2022. Estou lançando aqui agora. Só acho que você está muito longe, você fica aí a 4 horas a menos da gente. A gente tem muita saudade de você. Espero quando você vier aqui ao Brasil. Provavelmente só vai ser em 2050. 2032. We'll meet again. Vamos tomar uma caipirinha. E, pô, obrigado. Você tá na revista Oeste, né? Revista Oeste, é isso? Tem que pagar, Oeste, né? Tem que... Mestre Guzo e nosso querido Augusto Nunes. E Guilherme Fiuza. Tem que Fiuza. pagar. Guilherme, nosso querido Guilherme Fiuza, Bruno Garchagen, né? Nosso mestre em política britânica, Bruno Garchagen, gente, R$19 por mês. Fala sério, isso aí não é nem uma fatia de pizza. Não é nem o McDonald's. Não, eu quero só o... Eu quero que os ouvintes me mandem o... Dólares. Não, o voucher. Não, o número lá. A senha. Tem um site que... Delari tem. Delari consegue. Aqui a gente faz senha compartilhada de exclusivas. É um comunismo aqui, ó. É senha do Netflix. Texto da Ana Paula tem Delari senha tem da todos os Amazon. canais da Sexy Ô, Ana Boy. Paula, obrigado, viu? Obrigado por você ter participado. Você é sempre linda, sempre Obrigado, Nossa, tá top. colocando aqui. A gente gosta muito da sua colocação, tá? Obrigada, gente. Eu agradeço o convite. O estúdio de vocês está maravilhoso. E saibam que aqui durante o meu dia, os meus afazeres aqui na minha casa, eu tô sempre com vocês aqui, quase que diariamente. Então, parabéns por esse programa que é espetacular e traz muita leveza a assuntos sérios e de uma maneira que as pessoas precisam discutir também. Vocês estão de parabéns, adoro todos vocês aí. Não fala assim, senão a gente se apaixona. A gente Não é fica leveza, trouxa. meu amor. Quando Você uma faz mulher a gente linda flutuar. elogia, a gente fica muito vulnerável, né? Você Ana vê a Paula cara de Reis vai bobo mais que a chamar gente Monta o café fica. da manhã no iFood. Vamos fazer o break agora? Nem leve, faz a gente flutuar, Ana Monta Paula o café Reis. da manhã no iFood pra Você vê que eu entregar. ela falou o que ela quis. Fala o que Eu não quiser. consegui fazer uma pergunta, mas o Adriles tá. Eu fiz uma. Você Você fez fez 30. 8, mas na média todo Eu mundo fiz fez uma 2. pergunta. Você Eu já tô viu? começando a concordar Você com o Edgar. Deixa eu te falar. Vamos chamar o Eu vou Edgar. embora. Você já viu o tamanho da mão? Nossa, Da imagina Paula? tomar um tapa dela, cara. Que ela tem A uma mão cortada. dela, ela tem uma mão. A mão de jogadora de Eu bola. gosto de mulher grande. Meu, um Já tapa na confundi cara. com transexuais. O já, problema mas é eu elas adoro gostarem de mulher Um você. tapa na cara da Ana Paula de manhã. Você acorda, moleque. grande. Nossa, eu apaixono. Acorda Adoraria que você é apanhar. trouxa. Adoraria apanhar. Merecia um tapa na Vamos cara. fazer o teste da farinha com você. Cada Já toque perdeu. da Ana Você Paula, conhece? ainda que seja uma Ele é o Zé bofetada, é uma Carimbo. carícia no meu afeto. Essa é a farinha carimba ou não no Adrilles? No próximo Ó, o bloco. Delari. Próximo bloco. O Nerso tá demais. Rabin. Próximo bloco, Fábio Rabin. Rabin. E, É pra ir embora? e o teste da farinha. A gente vai Vamos ver se fazer o Rabin aqui. já fez. Fazia no colégio. Fazia, isso é um clássico. Daqui Daqui a pouquinho a gente Colégio volta. É pra eu ficar? Fica aqui. Já a gente volta. Bialy. Chegou o delírio. Adriles, assista.